Lição número 8. Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. Versinho para memorizar, aliás, são dois, está no livro de Efésios, capítulo 4, 22 a 24. Aliás, na verdade, são três, né? 22, 23 e 24. O que diz lá? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Este é os nossos versos para meditar sobre eles. Amém? A nossa lição conta que um cidadão chamado José viveu por muitos anos na cidade de Palma, na Espanha, levando uma vida de morador de rua, e ficou ali por muitos anos, né, com seus cabelos longos, barba por fazer, aquele emaranhado de cabelos, enfim, aparentando mais do que os seus 57 anos que ele realmente tinha. Um dia chegou uma pessoa de nome Salva Garcia, proprietária de um salão de beleza na circunvizinhança, e propôs uma mudança na vida do senhor José. O levou até o salão de beleza, e lá os profissionais já deram de mão nos seus instrumentos e deixaram o seu José bastante diferente. Logo em seguida puseram-lhe roupas novas, e então veja que diante dessa mudança total, né, pintaram o cabelo, cortou o que tinha que cortar, etc., ganhou roupas novas. Então veio a revelação, né? Enquanto sentava em frente de um espelho, lágrimas caíam. E veio aquela velha pergunta: será que sou eu? Ninguém vai me reconhecer, né? Ele ficou tão diferente que ele mesmo achava difícil as pessoas o reconhecer. E mais tarde ele ainda acrescentou: não foi apenas uma mudança de aparência, mas esse gesto, né, mudou a minha vida. Veja que a gente, diante de um exemplo desse, a gente vai pensar a mesma coisa, né? Puxa, que renovação, né? Minha vida agora foi mudada. Mas Paulo, em Efésios, no capítulo 4, versículos 17 a 32, ele diz então que os crentes também ali foram transformados, né? Deixaram de lado o antigo eu e se revestiram da nova identidade, algo parecido com a mudança que foi feita no senhor José. Porém, não foi uma mera transformação externa, ela inclui deixar-se renovar. Então veja bem, irmão, você quer ser transformado, você quer morrer para o velho homem, você tem que deixar Cristo agir, você tem que deixar ser transformado, não é verdade? E ela inclui, como eu disse, deixar renovar, não é verdade? Então, trazendo para a vida, quando você se deixa renovar, você traz para a vida justiça e retidão procedentes da verdade. Essa realmente é uma transformação muito importante. Nós devemos pensar muito na medida com que muitos têm falado
eu também tenho falado muito, Cristo está voltando. Então é hora de pensarmos na nossa transformação verdadeira, né? E até perguntar que tipo de cristão eu estou sendo. Se Cristo voltar hoje, estarei eu salvo? Tenho feito por onde? Tenho buscado a transformar-me? Irmãos, precisamos sim de transformação. E essa transformação ela é proveniente de Cristo, de Deus. Portanto, vai aqui o meu apelo e oração. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Amém? A espiral descendente do pecado. Irmãos, quando eu vou lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 17 a 32, e também em Colossenses, capítulo 3, de 1 a 17, eu vejo ali claramente que o desejo de Paulo seria que os gentios estivessem, vamos dizer assim, revestidos da nova natureza, abandonando, né, todo tipo de maus hábitos e perdoando uns aos outros em Cristo. Veja que essa ideia de Paulo, ela se arrasta até os dias de hoje. O desejo de Cristo com relação à igreja, que é o corpo de Cristo, né? O desejo é que nós estejamos unidos, que nos perdoemos uns aos outros em Cristo por qualquer falha. Porque eu noto que quando os irmãos não perdoam, quando há ausência de perdão por qualquer motivo dentro da igreja, isso me parece ser um mau testemunho, inclusive afastando irmãos dos seios da igreja. Porque aqueles irmãos que querem ser transformados, aceitam Cristo como seu legítimo Salvador, vêm para a igreja achando que agora ele está salvo, que agora está tudo bem, que ele pode viver uma vida tranquila, e muitas vezes passamos, né, por algumas decepções, pessoas que se julgam acima das outras, e isso, eu repito, me parece ser um mau testemunho. Então, o que Paulo sugeria, o que Paulo exortava é que os irmãos perdoassem uns aos outros em Cristo. Nós devemos recordar da nossa convicção de que os gentios são redimidos por Deus, não é verdade? Por intermédio de Cristo. E a eles é oferecida plena associação ao povo de Deus. Então, quando o gentio está chegando na igreja, nós devemos aceitar, por exemplo, os conselhos de Paulo e, em qualquer circunstância, em qualquer hipótese, perdoar o irmão, orar pelo irmão, pegar na mão desse novo irmão e trazê-lo para cima, né? Procure abraçar, procure amar mais o seu irmão,
Então esse era o desejo do nosso querido apóstolo Paulo. Sem dúvida nenhuma, deixou para ti e para mim, através do livro de Efésios, grandes ensinamentos, grandes aconselhamentos. Agora, temos que, além de aceitar, além de provar, devemos obedecer, não é verdade? E não ficar na letra morta, mas buscar nossa santidade através de Cristo e também dos ensinamentos que Paulo deixou escrito para nós. Amém? Tenha um bom sábado, meu irmão. Nos encontramos na próxima oportunidade. Deus abençoe você, sua família, todos os seus amigos e aquelas pessoas que circundam ao seu redor. Amém? Olá, vamos agora falar sobre o tópico uma dramática mudança de roupa. Que simbologia é essa que é utilizada nessa etapa do estudo? Uma mudança de roupa drástica, uma mudança de roupa marcante, mas nós não estamos falando aqui apenas de vestuário, nós estamos falando na condição espiritual. Porque mudar de roupa naquela época, nós temos que ter bem em mente o contexto de que não é como nos dias atuais, e que cada dia nós podemos ter o privilégio de usar uma roupa diferente, mas naquela época o mudar de roupa era algo não tão praticado, até mesmo pelo custo que isso envolvia. E muitas vezes a roupa estava relacionada à pessoa, à personalidade dela, à atividade que ela desenvolvia. E a mudança de roupa, que drástica, se refere a mudança também de atitude, mudança de condição espiritual, mudança na direção relacionada à adoração. Acompanhem comigo aquilo que está lá em Efésios, capítulo 4, verso 22. Preste atenção, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Notável essa passagem, pois ela menciona a virada de chave, a mudança da condição humana, a renovação em termos espirituais, a renovação de uma condição de descrença para uma condição de acreditar em um Deus Salvador, em um Deus Redentor, em um Deus preocupado com a raça humana. Essa é a melhor de todas as mudanças. Vamos falar agora de discurso cheio de graça, que edifica a unidade. O propósito desse estudo é justamente valorizar os atributos da unidade. E palavras dignas, palavras que edificam, palavras que estimulam. E como a humanidade anseia por palavras que geram bons resultados, que atribuem ânimo, que estão ricas de promessas. Mas será que todas as promessas são verdadeiras? Será que toda palavra edifica? Efésios capítulo 4, lá no verso 29, nós temos assim, uma grande dica, preste bastante atenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Um dos segredos do sucesso de Paulo, além de estar conectado com o céu, era a sua mensagem. A mensagem que vinha do reino da glória. Uma mensagem que edificava, uma mensagem que transmitia paz, que transmitia esperança. Que hoje, em nossos dias, também possamos dignificar a Deus através das nossas palavras, e que essas palavras sejam fonte de esperança, de alento,
e de muita demonstração do que significa o reino de Deus em nossos dias. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que juntos vamos estudar mais uma semana a lição da Escola Sabatina. Estamos entrando na 8ª semana desse trimestre. E essa semana vamos estudar um tema muito importante, que é o Espírito Santo na vida do crente. Quando nós conhecemos a Cristo e entregamos nossa vida a Cristo, Ele prometeu, quando subiu aos céus, de que mandaria um confortador, aquele que fosse o nosso consolador, que é o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo, ele não é um sentimento, uma energia, como muitos querem dizer aí fora. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não como nós, uma pessoa, a gente usa mais uma metáfora humana para que a gente entenda, mas ele é divino, ele é um ser divino que faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Paulo aqui tem uma preocupação, ele diz assim, como é que podemos nos dirigir para as pessoas com nossas palavras através do Espírito Santo? No Efésios 4:30 diz bem claro, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Paulo, ele enfatiza muito bem a divindade do Espírito Santo e sua personalidade, retratando como entristecido em várias passagens da Bíblia. Tanto que nós temos claramente isso quando conhecemos a palavra de Deus, de que o pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável. Por quê? Porque nós rejeitamos a Cristo e rejeitamos o poder do Espírito Santo para nos convencer de que Cristo é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Se nós rejeitamos essa mensagem, nós estamos rejeitando a salvação, e isso é um pecado que é imperdoável. Então, nessa lição de quarta-feira, ele salienta de que quando nós suplicamos a direção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, nós podemos ter uma vida semelhante à de Cristo. Nós podemos ter Jesus para as pessoas. O nosso falar vai ser palavras bondosas, palavras doces, palavras amáveis, como Jesus tinha para conosco e tem para conosco. Que nós possamos diariamente suplicar a direção do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo para que nós possamos aprender a sua palavra, ser testemunhas da sua palavra e testemunhas do amor de Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que essa seja a nossa oração todos os dias. Amém. Quinta-feira. Quinta-feira tem como título a lição de quinta-feira, bondade e não amargura. A pergunta de Paulo, da lição aqui na pergunta 5 é, à luz da volta de Cristo, quais atitudes e comportamentos relacionados à fala devem ser descartados e quais devem ser adotados? Efésios 4, 31, 32. No verso 31 diz assim, longe de vós toda amargura, cólera e ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Então, Paulo está colocando aqui que as nossas palavras, elas devem ser palavras doces, devem ser palavras de bondade e nunca palavras duras, ásperas, palavras que nos afastam as pessoas de Cristo. E a lição termina, ele fecha a nossa lição de quinta-feira dizendo, nossas conversas e atitudes na família de Cristo e também além dela, não devem ser originadas da irritação, mas devem ser motivadas pela bondade, ternura e perdão, baseada no mais alto padrão de todos, o perdão que Deus estendeu a nós em Cristo. Quando nós lutamos para nós abandonarmos essas práticas que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, palavras duras, palavras de maldade, palavras impuras, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, ele muda a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Ele nos dá poder para perdoar as pessoas que nos ofendem e pedir perdão às pessoas que nós ofendemos. Tudo isso não é mérito nosso.
mas é mérito do Espírito Santo que age em nossa vida quando nós clamamos por isso. Por isso, irmãos, eu quero renovar no meu pedido. Depois que você acorda de joelhos, Bíblia aberta, ore, estude a palavra de Deus, suplique que o Espírito Santo lhe dê a direção para a sua vida, que o Espírito Santo lhe capacite a ser Jesus para as outras pessoas. E Paulo foi bem claro na lição de hoje. Quando nós, sem Cristo, nós temos palavras de amargura para com as pessoas. Em Cristo, nós temos palavras de bondade. E não só na igreja, mas principalmente no mundo que nós vivemos, para dar um bom testemunho de Cristo àqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos dê a capacidade de permitir que o Espírito Santo dirija a nossa vida todos os dias. Vamos concluir agora o nosso estudo. Estamos falando de unidade, de relacionamento, de nível de conversação. E a lição nos deixa claro de que as nossas conversas devem manter um nível de estabilidade, de positividade, de demonstração da nossa fé em Deus. Portanto, que nas nossas conversas não haja nenhum tipo de arrependimento posterior que nós venhamos a ter que nos desculpar perante aquele pelo qual nos relacionamos. Pois o céu busca sempre a harmonia e não a discórdia. Visa sempre a integração e não a desunião. Portanto, o nível de relacionamento nosso com Deus vai demonstrar o nosso nível de relacionamento com o próximo. E a partir desse momento, a partir da etapa em que venhamos a atingir um nível de equilíbrio, de uniformidade e de atendimento dentro daqueles pré-requisitos que Deus nos coloca para que possamos ter uma vida mais adequada de acordo com os seus preceitos. Nesse sentido, toda vez que venhamos a estar bem relacionados com Deus, não se esqueça, você também estará bem relacionado com o próximo, e tudo aquilo que você falar será dotado do Espírito de Deus. A partir desse momento você será um mecanismo de propagação das boas notícias que vêm do reino de Deus. Pense com bastante carinho nisso e nos encontramos na próxima semana. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Até lá. Tchau, tchau. Senhor, abre meus olhos para que eu veja meu pecado e a Tua graça purificadora. Ajuda-me a ver os pontos cegos ou os meus defeitos de caráter. Dá-me um coração disposto a entregar tudo a Ti. Em nome de Jesus. Amém.